Cheguei ao portão do cemitério pouco antes do início do funeral, segurando a bengala com uma mão e o casaco de Beatriz com a outra, lembrando cada instante que havíamos passado juntos nos últimos 36 anos. O vento frio de dezembro cortava minha face e cada sopro parecia sussurrar seu nome, como se o mundo inteiro estivesse lembrando comigo que ela se foi, deixando um vazio que nada nem ninguém poderia preencher. Quando me aproximei da entrada principal, vi-os antes mesmo de perceber que eram eles. 2 homens altos, de terno preto, postura militar, olhar firme, cada músculo de seus corpos preparado para barrar minha passagem. Um deles deu um passo à frente e, sem qualquer hesitação, colocou a mão no portão como se estivesse guardando não apenas o acesso, mas a própria memória de Beatriz. "Ele não pode entrar", disse o mais alto, com voz seca, que parecia ecoar mais pelo peso da palavra do que pela altura do tom. O chão parecia sumir sob meus pés, e naquele instante senti um misto de incredulidade e confusão. Tentei falar, tentei articular alguma coisa que justificasse minha presença, mas minha voz saiu presa na garganta, e o que saiu foi apenas um murmúrio. "Eu preciso me despedir." Eles me olharam como se eu fosse um estranho tentando invadir um território proibido, e então o segundo homem repetiu a frase, agora mais firme, como se repetindo várias vezes a sentença, ela ganhasse poder. "Senhor, você não pode entrar." Olhei ao redor, procurando qualquer rosto conhecido, qualquer sinal de acolhimento, mas tudo que vi foram pessoas de luto distraído, ajustando gravatas, enxugando lágrimas, alguns sussurrando entre si, talvez tentando entender a razão daquela tensão que pairava sobre o portão. Foi nesse instante que percebi que não era apenas uma barreira física. Era uma barreira emocional, construída com anos de ressentimento e de decisões impensadas. Uma muralha que minha própria filha havia erguido entre mim e o que eu mais amava. Segurei a bengala com mais força, sentindo o couro desgastado sob os dedos, e respirei fundo. Cada lembrança de Beatriz inundou minha mente. O dia em que nos conhecemos, os aniversários que comemoramos, as noites em claro quando ela adoecia e eu segurava sua mão, sentindo o pulso diminuir e aumentar. Cada suspiro dela um fio que me prendia à vida, à esperança, ao amor. Tudo isso agora parecia suspenso, como se a própria existência dela estivesse sendo negada diante dos meus olhos. E ainda assim, eu não reagi com raiva. Eu apenas fiquei parado, observando, estudando, percebendo cada movimento daqueles homens que me impediam de passar, cada gesto da filha que havia decidido que meu luto, meu direito de despedida, não merecia existir. Não havia ódio em mim, pelo menos não ainda. Apenas uma quietude sólida, quase tangível, que se instalou ao redor do meu corpo e da minha mente. Eu percebi que cada passo que dava naquele chão gelado não seria apenas físico, seria mental, estratégico, silencioso. Não adiantava discutir ali entre olhares de curiosidade e murmúrios de choque. A reação imediata seria inútil, uma explosão de impotência diante daquilo que me era negado. Então dei um passo para trás, sentindo o chão irregular sob minha bengala, e lentamente me virei, com a sensação de que Beatriz estava ali comigo, segurando meu braço, sussurrando que a paciência ainda era uma arma poderosa, que a dignidade superava qualquer confronto impensado. Caminhei até o carro estacionado alguns metros adiante, os sapatos rangendo sobre a calçada molhada pela geada da manhã, e sentei-me, ainda com a visão do portão à minha frente, daqueles homens que representavam não só a barreira física, mas a divisão emocional que minha própria filha havia decidido impor. Peguei o telefone do bolso interno do casaco, senti a superfície fria do metal, o peso familiar nas mãos, e digitei lentamente o número que sabia de cor, o número que poderia mudar tudo, que poderia equilibrar o que agora parecia injustamente inclinado contra mim.
Cada toque ecoava dentro do carro como um compasso de tensão. 1, 2, 3, até que alguém atendeu. Não falei imediatamente. Apenas respirei fundo, permitindo que a gravidade da situação penetrasse na minha mente e coração. Então, de forma clara, firme, mas silenciosa, comecei a explicar. Cada palavra medida, cada frase calculada, descrevendo a situação, a injustiça, a barreira colocada entre mim e a despedida de Beatriz. Sem exageros, sem drama desnecessário, apenas os fatos. Enquanto falava, percebi que algo havia mudado. O peso da impotência começou a ceder diante da perspectiva de ação, da capacidade de transformar silêncio em estratégia, de frustração em planejamento. Quando terminei, desliguei o telefone e olhei para o portão, para os homens, para a filha que assistia à distância, e senti uma estranha sensação de leveza, como se a primeira pedra de uma construção silenciosa de vingança e justiça tivesse sido colocada. Não havia gritos, não havia lágrimas externas, apenas uma consciência cristalina de que nada daquilo ficaria sem resposta, que cada movimento, cada decisão minha dali em diante seria calculada, silenciosa e definitiva. Fiquei ali, sentado no carro, observando o funeral prosseguir à distância, enquanto na minha mente imagens de Beatriz, de nós dois, de uma vida inteira, se entrelaçavam com os próximos passos que eu precisaria dar. E naquele instante percebi que a despedida que me negaram no portão seria apenas o início de uma história muito maior, uma história que ninguém ainda podia prever, e que começava com a decisão de não reagir na hora, de não ceder à impulsividade, mas de transformar cada sentimento contido em ação silenciosa, estratégica, definitiva. E assim, enquanto o portão permanecia firme diante de mim e minha filha se afastava, eu deixei que a chuva fina tocasse meu rosto, cada gota lembrando que a paciência, o silêncio e a dignidade seriam minhas maiores armas, e que naquela noite a primeira ligação de muitas definiria o curso do que viria, sem alarde, sem exposição, apenas com a precisão de quem aprendeu, ao longo de uma vida inteira, que a verdadeira força se revela quando ninguém está olhando, quando a emoção é contida, e cada passo é calculado para transformar injustiça em justiça, invisível, até que seja tarde demais. Enquanto o carro permanecia estacionado à distância do portão, senti uma onda de silêncio invadir meu peito, tão densa que parecia pressionar cada batida do meu coração. Fechei os olhos por um instante e deixei que os sons do cemitério chegassem até mim de forma difusa. O murmúrio de vozes, o ranger da madeira das urnas sendo ajustadas, o vento que passava pelas árvores desnudas de inverno, trazendo consigo o cheiro frio da terra e a lembrança de tantos natais, tantos aniversários, tantos dias comuns que se tornaram extraordinários simplesmente porque Beatriz estava ao meu lado. Lembrei-me do dia em que nos conhecemos, tão longínquo que parecia parte de outra vida. Eu estava com 20 e poucos anos, inseguro, tentando esconder minha timidez. E ela entrou na sala como se a luz tivesse decidido se concentrar apenas nela, com aquele sorriso que tinha o poder de iluminar o mundo inteiro. E eu soube naquele instante que a vida mudaria para sempre. Recordei as manhãs em que preparava café enquanto ela ainda dormia, o aroma do pão tostando, a risada silenciosa dela quando eu derramava mais leite do que deveria, e como mesmo os pequenos erros se tornavam momentos que gravávamos em nossa memória como tesouros. Pensei nos dias de doença, nas noites em claro segurando sua mão enquanto ela lutava contra a febre, contra a dor, contra a inevitabilidade de que cada respiração poderia ser a última. Cada cuidado, cada gesto, cada toque que compartilhamos nos últimos 36 anos estava gravado em minha mente como se fossem páginas de um livro que ninguém mais poderia ler. Minha filha sempre me via como um homem idoso,
cansado, às vezes irrelevante, incapaz de perceber que aqueles mesmos anos de experiência carregavam um peso de decisões, de amores, de perdas e conquistas que ninguém mais poderia compreender. Beatriz e eu havíamos construído nossa vida juntos, tijolo por tijolo, riso por riso. E agora, em apenas alguns minutos, parecia que tudo isso estava sendo desconsiderado, apagado pela frieza de uma decisão imposta por minha própria filha, por alguém que eu tinha ajudado, protegido e amado sem limites. Sentia a mão sobre a bengala apertar mais firme enquanto tentava processar a sensação de ser invisível diante daqueles que deveriam me conhecer melhor que ninguém. Cada memória de Beatriz me atravessava como lâminas suaves, lembrando-me do quanto nosso amor havia sido silencioso e constante, da dedicação que tínhamos um pelo outro, da forma como ela sempre encontrava uma maneira de me acalmar, mesmo nos dias em que eu sentia que tudo ao redor estava desmoronando. Lembrei-me da nossa cozinha, dos risos durante os almoços de domingo, do modo como ela olhava para mim quando eu contava uma história que talvez já tivesse sido repetida 100 vezes, mas que ela ouvia como se fosse a primeira. A lembrança mais dolorosa veio à tona de repente. A manhã em que Beatriz ficou doente e eu não podia estar ao seu lado porque estava preso em compromissos. E quando cheguei, senti a força vital dela diminuindo enquanto ela me esperava, confiando que eu chegaria a tempo. Cada um desses momentos se entrelaçava em minha mente, misturando-se com a dor do presente, com a sensação cruel de que ninguém mais parecia entender o que significava amar alguém por tanto tempo. Observei de dentro do carro a fila de pessoas que entrava no cemitério, algumas chorando, outras em silêncio, todas avançando para prestar suas últimas homenagens, enquanto eu permanecia parado, barrado, sentindo o frio da manhã e o calor de uma raiva contida que ainda não sabia como canalizar. Mas entre a frustração e a dor, percebi algo que começou a se formar como uma luz tênue dentro de mim. Não havia necessidade de desesperar, não havia razão para gritar. Não havia sentido em permitir que a injustiça se transformasse em ódio cego. Cada memória que carregava de Beatriz era uma arma silenciosa, um lembrete de que eu possuía recursos invisíveis aos olhos de minha filha, um conhecimento de que a dignidade se manifestava melhor em paciência do que em confrontos impensados. Foi nesse instante que minha mente começou a se mover mais rápido que o coração. Lembrei-me de todos os anos em que cuidei da família, de cada suporte financeiro, de cada decisão que tomei para garantir estabilidade e segurança, e percebi que aquela barreira imposta não era absoluta. Ela era apenas mais uma peça de um tabuleiro que eu conhecia melhor do que qualquer um. Minha respiração ficou mais profunda, mas meu corpo não tremia mais de indignação. Tremia de antecipação de um movimento calculado que ainda não tinha se revelado. As lembranças de Beatriz se tornavam cada vez mais vívidas, não como fantasmas, mas como aliados silenciosos. Cada gesto, cada palavra, cada riso, cada cuidado, transformando-se em força para o que estava por vir. Lembrei-me do nosso jardim, da forma como ela sempre gostava de plantar lírios brancos perto da cerca, e como mesmo nos dias de maior cansaço, ela sorria para mim e dizia que a vida precisava de beleza, mesmo nas horas sombrias. Aquela lembrança me trouxe uma clareza dolorosa. Se minha filha acreditava que poderia me afastar do último adeus, ela subestimava o peso de uma vida inteira. Subestimava a força silenciosa de alguém que sabia o valor do amor, da justiça e da paciência. Fiquei ali, imóvel, vendo as pessoas seguirem em direção à cerimônia, sentindo o vento gelado e a distância que me separava de Beatriz, e pela primeira vez desde que cheguei, senti que não estava impotente. A memória se tornou estratégia, o luto se tornou cálculo, e a dor se transformou em uma resolução silenciosa, firme e implacável. Liguei o motor do carro,
Não para fugir, mas para ganhar espaço, tempo e perspectiva. Cada recordação que Beatriz me deixara era agora um lembrete de que eu possuía mais do que percebia. Influência, discernimento, recursos, uma rede de conexões e a força de uma história compartilhada que ninguém poderia apagar. Respirei fundo e decidi que não reagiria naquele momento, que cada gesto meu seria medido, cada ação silenciosa teria impacto e que a memória de Beatriz não seria profanada pela frieza de minha própria filha. Permaneci no carro, observando, lembrando, planejando, deixando que a dor se assentasse e se transformasse em força contida, enquanto o portão permanecia fechado e a cerimônia seguia seu curso. E naquele instante, no silêncio frio da manhã, percebi que o peso da memória não era uma carga a ser suportada, mas um guia silencioso, uma arma invisível que me permitiria transformar o que parecia uma injustiça absoluta em uma virada que ninguém poderia prever, e que começava exatamente ali, naquele carro, à distância de um portão, com a lembrança de uma vida inteira e a certeza de que o amor verdadeiro jamais poderia ser negado, apenas transformado em ação. Depois de me afastar do portão do cemitério, dirigi devagar, cada curva da rua me lembrando a impossibilidade do que acabara de acontecer, a injustiça fria que minha própria filha impusera, transformando a despedida de Beatriz em uma barreira que parecia intransponível. O carro avançava quase em silêncio, o motor ressoando baixo, como se não quisesse incomodar a memória que levava comigo. Cada quilômetro sendo um espaço para refletir, analisar e compreender a profundidade da traição que se desenrolava diante dos meus olhos. Quando finalmente estacionei perto da calçada de casa, permaneci alguns minutos olhando para a rua deserta, o vento frio entrando pelas frestas do vidro, lembrando-me de que o mundo continuava, indiferente, enquanto meu luto era interrompido por atitudes que só podiam ser descritas como desumanas. Peguei o telefone novamente e, com dedos firmes, disquei o número que sempre pensei não precisar usar. O número de minha filha, aquela que tinha sido a extensão de mim em tantos momentos, agora transformada em barreira e distância. A ligação tocou várias vezes e eu escutei o toque repetido. Cada vibração um lembrete de que a paciência seria testada, que a calma seria minha única defesa diante da precipitação e da arrogância juvenil que eu enfrentava. Quando finalmente atendeu, sua voz era um misto de surpresa e impaciência. Pai, o que foi agora? E naquele instante, senti a frieza que se estendia entre nós, não apenas pelo que havia acontecido, mas por todos os anos em que a distância emocional, ainda que disfarçada de rotina e normalidade, havia se acumulado como uma sombra silenciosa. Respirei fundo e falei com a calma mais absoluta que consegui reunir, escolhendo cada palavra com precisão, sem deixar que o tom vacilasse, sem permitir que a emoção controlasse minha voz. Filha, preciso falar com você sobre hoje, sobre o funeral, sobre Beatriz. Houve uma pausa do outro lado, como se minhas palavras tivessem parado o tempo por um instante, e então ouvi um resmungo impaciente, uma tentativa de minimizar a gravidade do que acabara de fazer. Olha, pai, a gente já conversou sobre isso, não precisava ligar. Mas eu não estava ali para argumentar nem para implorar. Eu estava ali para apresentar a realidade de forma silenciosa e firme. Cada sílaba carregada de peso, cada frase uma demonstração de que o que ela imaginava ser controle absoluto não era, e que a história ainda poderia se reescrever com ações invisíveis, estratégicas que ninguém poderia contestar. Tentei explicar de forma calma que minha presença não era apenas um desejo egoísta de estar lá, mas um direito de me despedir de Beatriz, de honrar cada instante que havíamos compartilhado, cada noite em claro, cada sorriso que iluminava nossos dias, cada gesto que construíra não apenas nossa vida, mas também a compreensão de família que deveria existir.
mas que agora fora ignorada de forma chocante. Minha filha interrompeu com um tom seco, tentando impor uma autoridade que, naquele momento, parecia apenas fragilidade disfarçada. Pai, não é hora de discutir. Não temos espaço para isso. É melhor você se afastar. Mas eu não recuei. Permaneci firme, não em postura física, mas em convicção silenciosa, sabendo que aquela recusa não determinava meu destino. Apenas me fornecia informações sobre a força e os limites que eu precisaria superar. Mantive a calma enquanto falava, cada frase medida, cada palavra carregada de significado, lembrando-me de todos os anos em que estive presente, quando não havia falta de espaço para mim, quando a vida nos unia em rotina e afeto, e de como agora a mesma filha, que eu havia amado e apoiado, tentava apagar minha presença como se fosse invisível, irrelevante, dispensável. Pedi que ela considerasse, mesmo que por alguns minutos, a importância daquele adeus, não como imposição, mas como reconhecimento do amor que compartilhamos e da dignidade que Beatriz merecia, e mesmo com sua voz hesitante, percebi que meu pedido não seria aceito. Ela suspirou, desviando a conversa, e naquele momento, algo dentro de mim se consolidou como certeza. A ação imediata não traria justiça, não alteraria o fato de que minha dor estava sendo ignorada. Era hora de observar, de medir cada passo, de transformar a frustração em planejamento silencioso, uma estratégia que ninguém mais perceberia até que fosse tarde demais. Coloquei o telefone de volta no bolso, sentindo a superfície fria e familiar, e deixei que a raiva contida se transformasse em determinação. Lembrei-me das noites ao lado de Beatriz, da paciência que cultivamos, da força silenciosa que nos sustentava, e percebi que aquele mesmo poder estava disponível para mim agora, não através do confronto imediato, mas através de uma ação calculada, invisível, precisa. Enquanto o dia avançava, refleti sobre cada momento de nossa vida compartilhada, sobre cada gesto, cada cuidado, cada decisão financeira e emocional que tomamos juntos, e percebi que todo esse legado ainda estava sob meu controle. Minha filha acreditava que podia negar-me a despedida, que podia apagar minha presença, mas não compreendia que a vida inteira de Beatriz e minha própria história estavam entrelaçadas, e que eu tinha meios, ainda silenciosos e não revelados, de equilibrar aquela injustiça. O silêncio tornou-se minha arma, a paciência minha aliada, e a memória de Beatriz, que até então era apenas lembrança, transformou-se em força invisível, guiando meus próximos passos. À medida que a tarde se aproximava, a decisão estava tomada. Não haveria explosão emocional. Não haveria confronto inútil. Cada ação futura seria meticulosa. Cada ligação, cada contato, cada movimento calculado para garantir que a injustiça fosse corrigida sem alarde, sem exposição desnecessária, apenas com a precisão de quem conhece o valor da paciência e da estratégia. Olhei pela janela do carro para o horizonte cinzento, sentindo o peso de Beatriz e de nossa história, e soube, com absoluta clareza, que a primeira tentativa de diálogo havia falhado, mas que a primeira semente da reviravolta havia sido plantada. O silêncio agora não era vazio, mas ativo, carregado de possibilidades, e eu sabia que, à noite, faria a ligação que mudaria o curso de tudo. Cada número discado, cada instrução dada com calma, cada movimento estratégico, transformando a humilhação que sofria em oportunidade de justiça silenciosa e definitiva. No dia do funeral, enquanto permanecia à distância, cada passo que Beatriz não podia mais dar parecia ecoar no silêncio entre os convidados, e cada olhar que me desviava era como uma lâmina invisível, cortando lentamente a dignidade que ainda tentava preservar. Eu via amigos, parentes, vizinhos, cada rosto refletindo confusão, tristeza e, em alguns casos,
o que parecia curiosidade camuflada de julgamento, como se o fato de eu estar do lado de fora, impedido de entrar, fosse um espetáculo a ser observado, uma narrativa que alguém havia construído para alimentar cochichos e sussurros. A filha, com expressão rígida e um sorriso contido, circulava entre os convidados, como se cada gesto seu fosse ensaiado para afirmar que o controle estava em suas mãos. E os seguranças, imóveis, vigilantes, tornavam-se barreiras não apenas físicas, mas simbólicas, representantes do poder que ela acreditava possuir sobre minha presença, sobre minha dor, sobre a memória de Beatriz. O portão que me separava da cerimônia parecia, aos olhos de todos, apenas um obstáculo físico, mas para mim carregava toda a densidade de anos de amor, de anos de cuidado, de noites de inquietude compartilhada, de decisões silenciosas que haviam moldado a vida de nossa família. Cada vez que alguém passava pelo portão, percebia a tensão nas sobrancelhas arqueadas, nos olhares rápidos, na forma como murmuravam sem saber que eu podia ouvir, como se a situação estivesse sendo interpretada sem compreender a verdadeira profundidade do que ocorria. Senti o peso do olhar de antigos amigos, de vizinhos que me conheciam desde jovem, todos tentando decifrar se eu reagiria, se perderia a compostura ou se cederia à frustração. A sensação de ser observado era intensa, quase palpável, mas meu corpo permanecia firme, meu rosto impassível, meus pensamentos claros. Eu não precisava de aprovação, eu não precisava de piedade, eu precisava apenas da minha própria estratégia, da minha própria justiça silenciosa que se desenrolaria nos próximos passos. Enquanto observava, lembrei-me de cada momento de Beatriz que se desenrolava na minha memória. Nossas conversas na cozinha, os aniversários que passávamos juntos, a forma como ela sempre encontrava graça em minhas pequenas falhas, a mão dela segurando a minha nos momentos mais sombrios. Cada lembrança se tornava uma âncora, me mantendo estável enquanto o mundo parecia inclinar-se contra mim. E cada memória se transformava em força para enfrentar a humilhação que me era imposta. Vi a filha conversar com alguns parentes próximos, rindo de forma contida, como se a exclusão da própria mãe do funeral fosse apenas um detalhe menor, uma formalidade sem importância. Mas eu sabia naquele instante que cada gesto seu carregava arrogância e desprezo, e que ela subestimava a profundidade da história que eu carregava, a inteligência silenciosa que agora começava a se manifestar. O murmúrio da multidão parecia aumentar, e cada cochicho, cada olhar lançado em minha direção, fortalecia a convicção de que a paciência seria mais poderosa do que qualquer reação impulsiva. Eu poderia ter levantado a bengala, gritado, exigido passagem, mas isso teria sido inútil, uma explosão momentânea de emoção que não mudaria a situação, que não daria a Beatriz a dignidade do último adeus que eu desejava oferecer. Então permaneci imóvel, observando, absorvendo cada detalhe, cada gesto, cada reação. Meu coração batia firme, mas minha mente permanecia serena, cada pensamento calculando, cada memória de Beatriz reforçando a decisão de agir com estratégia. Lembrei-me de quantas vezes ao longo dos anos havíamos enfrentado dificuldades juntos, como ela sempre confiava em minha capacidade de encontrar soluções silenciosas, precisas, que não chamassem atenção desnecessária, mas que garantissem o resultado esperado. Aquela lembrança me deu clareza. Eu não precisava provar nada ali, não precisava convencer ninguém do que merecia. O que eu precisava era transformar aquela humilhação em oportunidade, e a oportunidade surgiria através da paciência, do silêncio e de ações discretas, que agora se formavam claramente em minha mente. Cada passo planejado, cada contato a ser feito, cada ligação a ser realizada para equilibrar o que havia sido injustamente inclinado contra mim. Percebi que os convidados, alguns tentando mostrar empatia, outros simplesmente curiosos, não compreendiam que cada gesto meu estava carregado de intenção,
que a história de Beatriz, da nossa família e minha própria dignidade estavam sendo consideradas a cada instante. Senti uma estranha sensação de calma se espalhar pelo meu corpo, uma certeza silenciosa de que, apesar da humilhação pública, eu ainda tinha controle, e que a verdadeira ação ainda não havia começado. Enquanto o vento frio acariciava meu rosto, cada folha que caía do cemitério parecia lembrar que o tempo passava, mas que a oportunidade de justiça silenciosa permanecia intacta. Lembrei-me das noites ao lado de Beatriz, das conversas sobre como enfrentar injustiças com inteligência e paciência, e percebi que aquela filosofia, agora posta à prova, guiaria minhas próximas ações, cada passo sendo calculado para transformar dor em poder, exclusão em reconhecimento inevitável, humilhação em uma virada estratégica que ninguém poderia antecipar. Permaneci ali, imóvel, absorvendo cada detalhe, sentindo cada olhar, cada cochicho, cada gesto, transformando a humilhação pública em combustível para minha determinação silenciosa. Cada memória de Beatriz se tornou ali um plano, cada lembrança uma estratégia, e eu soube com absoluta certeza que a história não terminaria naquele portão, naquela tarde, mas que estava apenas começando, e que o próximo movimento seria invisível, preciso e irrevogável, um testemunho silencioso de que, mesmo barrado, desrespeitado e humilhado, eu ainda possuía o controle do que aconteceria a seguir, e que a justiça, mesmo tardia, seria minha, e seria silenciosa, certeira e definitiva. Quando deixei o cemitério para trás, cada quilômetro percorrido parecia carregar não apenas a distância física, mas também a separação entre a humilhação que sofrera e o poder silencioso que ainda possuía. O vento frio que entrava pela janela do carro era constante, mas não incomodava. Ao contrário, parecia despertar algo antigo, um instinto de paciência e estratégia que Beatriz sempre reconhecera em mim, aquele mesmo instinto que nos guiava nas decisões difíceis da vida. Enquanto dirigia em silêncio, as lembranças de cada momento compartilhado com ela vinham à mente, não como dor, mas como força. Cada risada, cada toque, cada olhar silencioso transformando-se em combustível para a ação que eu ainda não revelaria, mas que começaria a tomar forma naquela noite. Estacionei na garagem de casa e permaneci sentado alguns minutos, apenas respirando, sentindo o peso da bengala sob a mão, o frio do metal do volante e a consciência de que a paciência, agora, seria a minha maior arma. Cada gesto da filha, cada sorriso contido, cada cochicho entre os convidados do funeral, todos aqueles sinais de arrogância e desprezo haviam plantado em mim uma certeza silenciosa. A reação impulsiva não resolveria nada, mas a ação calculada transformaria a humilhação em justiça, e ninguém perceberia o movimento até que fosse tarde demais. Entrei na casa e sentei-me à mesa da cozinha, a mesma mesa onde tantas vezes havíamos tomado café juntos, onde tantas conversas sobre futuro, família e decisões importantes haviam acontecido. Peguei o telefone, a caneta e o caderno que sempre mantive à mão para registrar gastos, decisões e pensamentos, e comecei a planejar, com atenção obsessiva a cada detalhe, cada número a ser ligado, cada documento a ser revisto, cada passo a ser calculado, foi anotado de forma meticulosa. Não era apenas vingança, era reorganização da justiça, reposição do equilíbrio que me haviam negado naquele portão. Pensei na advogada que já havia me aconselhado anos atrás sobre questões de propriedade e investimentos. Lembrei-me de contatos antigos que poderiam ajudar sem precisar expor minha ação. Pensei nas contas bancárias que estavam sob meu controle, nas decisões que poderiam ser acionadas rapidamente sem que minha filha percebesse. Não havia pressa, não havia exposição, apenas cálculo preciso, paciência e ação silenciosa. Enquanto o dia virava noite, cada lembrança de Beatriz se transformava em estratégia.
Os aniversários que havíamos comemorado, as viagens que fizemos, os cuidados diários, cada gesto de amor silencioso que construíra não apenas nossa vida, mas minha posição, meu direito e meu controle sobre aquilo que agora era questionado. Respirei fundo e pela primeira vez desde o portão do cemitério senti que estava novamente no comando da situação, que cada movimento futuro seria medido, invisível, inevitável. Liguei para o advogado, expliquei de forma breve o ocorrido, sem dramatizações, apenas fatos. A exclusão do funeral, a barreira física e emocional colocada por minha filha, a necessidade de garantir meus direitos e a memória de Beatriz. Em paralelo, entrei em contato com a corretora que gerenciava minhas propriedades e contas, informando a situação de forma clara, solicitando preparativos para ações discretas, mas irrevogáveis. Cada ligação feita, cada palavra cuidadosamente escolhida, cada instrução transmitida com calma, era um passo em direção à transformação da humilhação em justiça silenciosa. Mantive a mente focada, não deixando que a raiva ou a dor contaminassem o planejamento, e percebi que o silêncio que antes parecia passividade, agora era força concentrada, uma energia que se expandia em todas as direções, sem que ninguém percebesse. Sentei-me na poltrona da sala, olhei para a foto de Beatriz sobre a lareira, seu sorriso sereno me lembrando do que realmente importava: dignidade, respeito e ação estratégica. Durante horas, reorganizei cada detalhe, revisei contratos, planejei contatos, preparei documentos, confirmei informações, tudo de forma que, quando chegasse o momento de agir, não haveria chance de contestação ou reversão. O relógio avançava e cada minuto que passava consolidava em minha mente a certeza de que a paciência era mais poderosa que qualquer explosão de emoção, que cada ação silenciosa seria sentida no futuro de forma mais impactante do que qualquer confronto imediato. Enquanto observava as sombras que a noite projetava sobre a parede, senti que cada gesto, cada decisão, cada lembrança de Beatriz estava agora alinhada com a ação que transformaria o que parecia derrota em vitória silenciosa. Não havia urgência, não havia necessidade de pressa. Apenas a consciência de que a justiça seria feita na hora certa, com precisão, sem alarde, invisível, até que fosse inevitável. Olhei pela janela e vi as luzes da cidade refletindo na escuridão. Cada ponto de luz lembrando que o mundo continuava, indiferente, mas que eu possuía agora o poder de intervir de forma calculada, de equilibrar o que havia sido desequilibrado, de transformar humilhação em reconhecimento inevitável. Mantive-me ali em silêncio absoluto, permitindo que cada memória de Beatriz, cada gesto de amor, cada detalhe de nossa vida em comum, fosse agora o guia para a ação que mudaria tudo. E percebi que, finalmente, a primeira semente de reviravolta estava plantada, invisível, silenciosa, mas inevitável. E que, quando surgisse, ninguém poderia contestar sua força. E eu, mesmo rejeitado e humilhado, estaria no controle absoluto do que aconteceria a seguir. E essa consciência trouxe uma calma que nenhuma lágrima, nenhuma humilhação, nenhuma injustiça poderia tirar. Naquela noite, depois que a casa mergulhou em silêncio e cada sombra parecia abraçar a memória de Beatriz, peguei o telefone com a sensação de que cada toque, cada número discado, poderia alterar o curso do que parecia irreversível. Liguei primeiro para o advogado. Uma voz firme respondeu, reconhecendo-me sem surpresas, como se já soubesse que aquela ligação não era apenas formalidade, mas a preparação silenciosa de uma ação que transformaria a injustiça em equilíbrio. Descrevi, sem dramas, os fatos ocorridos no funeral, a barreira física erguida pela minha filha, a exclusão imposta diante de todos os presentes, e senti que cada palavra, cuidadosamente escolhida, traçava o contorno de uma estratégia invisível, precisa e inevitável. O advogado ouviu,
fez perguntas pontuais, registrou detalhes e me garantiu que havia meios legais para restaurar o que me havia sido negado, que ações poderiam ser tomadas de forma discreta, sem exposição, apenas com a precisão de quem conhece as engrenagens do direito e do mundo financeiro que sempre carreguei comigo. Em seguida, contatei a corretora que gerenciava minhas propriedades e contas, descrevendo a situação de forma concisa, pedindo verificação de documentos, confirmações de titularidade, preparativos para qualquer medida necessária, silenciosa, mas irrevogável, que garantisse a manutenção de direitos que ninguém mais deveria questionar. Cada ligação era medida, cada palavra calculada. E no silêncio do meu quarto, a estratégia se formava em camadas, invisível aos olhos de minha filha, mas completa em sua eficácia. Revisitei mentalmente cada detalhe das contas, das propriedades, das ações que podiam ser tomadas em caso de necessidade imediata, e percebi que cada recurso que possuía estava agora alinhado à ação silenciosa que se aproximava, uma força que ninguém poderia perceber até que fosse tarde demais. Mantive cada contato em segredo, registrando mentalmente os passos, planejando o momento de execução, sabendo que a paciência era a arma mais poderosa que possuía. Enquanto a noite avançava, comecei a escrever instruções, detalhes e confirmações em meu caderno, cada linha uma preparação, cada palavra um lembrete de que o movimento final deveria ser preciso, sem erros, invisível, mas absolutamente eficaz. Pensei na filha, em como ela acreditava controlar tudo, em como a arrogância e o desprezo pelo que construí ao longo de décadas a cegava para a realidade de que eu ainda possuía poder, recursos e inteligência emocional suficientes para virar a situação de forma silenciosa e completa. Cada lembrança de Beatriz surgia naquele instante, não como dor, mas como motivação. Os anos de cuidado, a paciência que cultivamos, a força silenciosa que sempre guiou nossas decisões e que agora se manifestava em estratégia. Cada gesto lembrando que não haveria ação precipitada, mas cálculo meticuloso. Planejei contatos com amigos antigos, pessoas que, discretamente, poderiam interceder ou fornecer informações estratégicas sem que a filha percebesse. Cada ligação, cada e-mail, cada mensagem enviada com calma, como se cada passo fosse parte de uma coreografia invisível, mas perfeitamente ensaiada. Sentei-me na poltrona, observando a foto de Beatriz sobre a lareira, sentindo sua presença silenciosa como guia, lembrando-me das palavras que trocamos sobre enfrentar injustiças com inteligência, sobre transformar dor em ação e sobre a força que reside no silêncio quando todos esperam barulho. Planejei a noite inteira, cada detalhe minuciosamente revisado, cada possibilidade antecipada, cada movimento de minha filha previsto dentro de um tabuleiro invisível de estratégia e paciência. E mesmo enquanto fazia tudo isso, senti uma estranha sensação de leveza. Não havia emoção explosiva, não havia vingança imediata, apenas controle, precisão e a consciência de que cada passo que tomava agora estava alinhado com a memória de Beatriz e com a justiça silenciosa que seria feita. Quando desliguei o telefone pela última vez naquela noite, olhei pela janela para a rua deserta e senti que o mundo parecia menor, que a injustiça sofrida não era absoluta, que a humilhação imposta pela filha poderia ser revertida, não com raiva, mas com inteligência, silêncio e ação meticulosa. Cada memória de Beatriz, cada gesto, cada detalhe compartilhado ao longo de tantos anos transformava-se agora em força, em estratégia, em oportunidade. E percebi que, mesmo barrado, invisível aos olhos da filha e dos convidados, eu ainda estava no comando do que aconteceria a seguir. A noite avançava, e cada sombra que se alongava sobre as paredes do quarto parecia lembrar que o tempo corria, mas que minha ação silenciosa, planejada com paciência, estava próxima. Cada detalhe pronto, cada contato estabelecido,
cada recurso em posição. O silêncio da noite não era vazio. Era ativo, carregado de expectativa e de poder. E eu sabia que quando o movimento final fosse feito, a reviravolta seria completa, inevitável e impossível de contestar. Sentei-me por horas, observando a foto de Beatriz, revisando mentalmente cada passo, cada ligação, cada documento, cada instrução passada para aqueles que iriam agir em meu lugar sem alarde, e percebi que a paciência, a memória e o controle silencioso eram minhas armas mais poderosas. Ao amanhecer, com os primeiros raios de sol tocando a cidade, senti que o plano estava consolidado, que o contato oculto havia transformado a humilhação do portão e do funeral em uma oportunidade de justiça invisível e definitiva, e que cada movimento futuro, cuidadosamente calculado, iria transformar a dor e a exclusão em equilíbrio, respeito e reconhecimento silencioso, tudo guiado pelo amor, pela memória e pela dignidade de Beatriz, e pela certeza de que, mesmo barrado, desprezado e humilhado, eu ainda possuía controle absoluto sobre o que aconteceria a seguir, e que a reviravolta seria inevitável, silenciosa e irrevogável. Nos dias que se seguiram àquela noite em que os contatos foram feitos e a estratégia silenciosa organizada, percebi pequenas mudanças que se infiltravam na rotina da minha filha, como sinais sutis de que o equilíbrio começava a se restabelecer, de forma invisível, mas inexorável. Acordava cedo, ainda sentindo o vazio deixado por Beatriz, mas a sensação de impotência que me acompanhara desde o portão do cemitério começava a se diluir, substituída por uma tensão contida, por uma expectativa silenciosa de que os movimentos planejados começariam a produzir efeito. Cada ligação feita, cada instrução passada, cada documento preparado se alinhava com o que eu observava. Mensagens não respondidas, telefonemas que não retornavam, pequenas hesitações nos gestos da filha que antes eram seguros e impassíveis. Percebi que a arrogância e a certeza de controle que ela exibia no funeral estavam começando a ceder, e cada gesto, cada olhar ou omissão que surgia diante de mim era uma confirmação silenciosa de que o plano havia sido iniciado corretamente. Mantive a calma, não me permitindo sequer uma emoção visível, porque sabia que a paciência agora era minha arma mais poderosa, que cada reação que eu demonstrasse poderia interferir na eficácia do que estava em curso. Sentei-me à mesa da cozinha, olhando para a foto de Beatriz, seu sorriso ainda tão vívido, e senti que a memória dela agora era meu guia, minha bússola para cada decisão, cada observação e cada passo seguinte. Recordei o funeral, os olhares de estranheza, os cochichos, e como minha filha havia tentado transformar uma despedida em humilhação pública, mas compreendi, com uma clareza que só a dor e a paciência proporcionam, que o poder não estava mais nas mãos dela, mas na minha disposição silenciosa de agir, invisível e decisiva. Cada manhã, observava pequenos sinais de inquietação. Telefonemas não atendidos, mensagens urgentes que chegavam de colegas dela com dúvidas, solicitações, problemas que antes seriam resolvidos com arrogância e rapidez. Agora, percebia, havia um atraso, uma tensão contida, uma sensação de que algo estava sendo manipulado sem que ela tivesse controle total. Eu permanecia calmo, sentado em minha poltrona favorita, café fumegante à frente, analisando cada detalhe, revisitando mentalmente cada contato, cada instrução passada, cada ação que se desenrolava sem alarde, mas com a precisão de quem conhece o valor do silêncio e da estratégia. Percebi que o efeito não se limitava apenas à filha, mas se estendia aos outros familiares, aos amigos mais próximos, à rede que antes acreditava ter influência sobre mim. Cada dúvida que surgia, cada hesitação silenciosa,
Cada pequena insegurança que se manifestava era um reflexo direto da ação meticulosa que eu havia iniciado. E ainda assim, a sensação de justiça não me trouxe satisfação explosiva, mas uma calma profunda, quase meditativa, como se cada movimento tivesse restaurado, aos poucos, o equilíbrio que fora rompido no funeral. Observei o celular várias vezes, vendo notificações que chegavam sem que eu precisasse responder imediatamente, mensagens que indicavam preocupação, dúvidas, pequenos sinais de que a filha começava a perceber que não controlava mais o fluxo dos acontecimentos como imaginava. Mantive-me distante, observando de forma silenciosa cada gesto, cada ligação, cada mensagem como peças de um tabuleiro que eu dominava inteiramente, enquanto o mundo à minha volta ainda acreditava que a situação estava sob controle dela. E ao mesmo tempo senti algo que não esperava. Um alívio gradual, uma sensação de que, mesmo sem ter visto a reação imediata, eu estava começando a reconquistar minha própria paz, o direito de existir na memória de Beatriz, de agir com inteligência e dignidade, e de provar silenciosamente que a humilhação imposta não seria definitiva. Cada dia seguinte reforçava a certeza de que a estratégia funcionava, que a paciência e o planejamento silencioso eram mais poderosos do que qualquer grito ou confronto precipitado, e que, mesmo invisível aos olhos da filha, meu movimento estava alterando completamente a percepção de todos, tornando a arrogância dela vulnerável e a justiça inevitável. Caminhando pela casa, observando objetos familiares, lembranças de Beatriz, pequenas relíquias de uma vida compartilhada, percebi que o poder do que eu havia colocado em movimento não estava apenas nas contas ou documentos, mas na confiança absoluta de que cada ação futura seria executada com precisão, e que quando o momento de revelar os resultados chegasse, ninguém poderia contestar ou desviar do efeito silencioso que eu criara. Cada gesto da filha, cada sinal de preocupação, cada hesitação em sua rotina era uma prova tangível de que o que parecia uma humilhação insuperável estava se transformando, sem alarde, em reconhecimento do que sempre fui e do que sempre possuí: controle, dignidade e força invisível. E mesmo enquanto observava, sentia que minha própria paz começava a emergir. Uma calma silenciosa que preenchia os espaços que antes haviam sido ocupados pela frustração e pela dor. E percebi que, embora a humilhação pública tivesse sido dolorosa, ela também fora o gatilho para uma transformação que ninguém poderia interromper, invisível, silenciosa e completa. Uma prova de que o respeito e a justiça, quando calculados e estratégicos, se manifestam de forma mais poderosa do que qualquer confronto imediato. Na manhã seguinte, acordei com a sensação de que algo já havia começado a se mover de forma definitiva, uma corrente silenciosa que se expandia sem que ninguém percebesse. O café quente à minha frente parecia mais do que uma bebida. Era um ritual de preparação. Um momento de foco antes de observar os efeitos do que havia colocado em prática. Revisei mentalmente cada passo da noite anterior, cada ligação feita, cada instrução passada, cada detalhe revisado junto ao advogado e à corretora. Sabia que a paciência havia sido essencial, que o silêncio, por mais doloroso que fosse, tinha sido o primeiro movimento estratégico, e que agora as consequências começariam a se manifestar de forma gradual, quase imperceptível, mas inevitável. O telefone vibrou com mensagens inesperadas. Alguns eram de parentes próximos, outros de colegas de trabalho da filha, e em cada notificação percebia pequenas fissuras no controle que ela acreditava ter. Algumas perguntas discretas surgiam, pequenas dúvidas sobre transações financeiras, sobre documentos que precisavam ser assinados, sobre contas que apareciam com inconsistências que ela não compreendia de imediato. Mantive a calma, tomando nota mental de cada detalhe.
observando como cada pequeno sinal confirmava que a estratégia silenciosa funcionava, que a humilhação do funeral não era mais absoluta, que o poder estava, novamente, em minhas mãos, de forma invisível, precisa e irrevogável. Em seguida, decidi que era hora de verificar as confirmações legais. Os documentos estavam prontos, tudo revisado. Propriedade registrada em meu nome, contas sob meu controle, assinaturas válidas, cada detalhe conferido para garantir que nenhuma contestação pudesse ser efetiva. Sentei-me à mesa, revendo cada papel, cada transação, e senti uma estranha sensação de leveza, como se a justiça silenciosa estivesse prestes a se manifestar, não em espetáculo, mas em resultado concreto, inescapável, que ninguém poderia negar. Liguei novamente para o advogado para confirmar que todos os procedimentos estavam corretos, cada passo registrado, cada ação pronta para ser executada sem alarde. O profissional do outro lado da linha garantiu-me que tudo estava conforme planejado, que minha filha começaria a perceber as consequências sem saber ainda a origem, e que cada movimento futuro seria irrevogável. Senti, naquele instante, que o controle absoluto que parecia perdido no portão do cemitério estava de volta, silencioso, calculado e inevitável. O sol da manhã refletia através das cortinas, e cada raio parecia iluminar não apenas o quarto, mas cada detalhe do plano que agora se consolidava. Pensei na filha, na arrogância com que me havia afastado do funeral, na frieza que exibira ao negar minha presença, e percebi que ela ainda não tinha consciência do alcance do que estava prestes a acontecer, da força que anos de experiência, paciência e conhecimento poderiam exercer quando acionados de forma invisível, mas precisa. Mantive a calma, bebendo lentamente o café, revisitando cada lembrança de Beatriz, cada gesto, cada palavra trocada ao longo de nossa vida. Cada memória servia de guia para a ação, lembrando-me de que o que eu fazia não era vingança impensada, mas justiça silenciosa, restaurando o equilíbrio que havia sido rompido de forma abrupta e dolorosa. Ao longo do dia, pequenas mensagens chegavam, sem urgência aparente, mas com sinais de preocupação crescente. Perguntas de colegas, comentários de amigos sobre documentos, questionamentos sutis que indicavam que algo estava mudando, que a estrutura de controle da filha começava a se desfazer. Mantive a observação atenta, mas sem me expor, sabendo que cada reação dela, cada hesitação, cada gesto de dúvida era prova de que a estratégia estava funcionando, que a humilhação do funeral não havia definido o curso da história. E então, no final da tarde, recebi a confirmação final do advogado. Todas as ações legais haviam sido efetivadas. Propriedades, contas, registros e documentos estavam oficialmente atualizados, todos os recursos sob meu controle, prontos para se manifestar de forma silenciosa, mas irrevogável. Sentei-me novamente na poltrona, olhando a foto de Beatriz, sentindo que cada decisão tomada até aquele momento estava alinhada com sua memória, com a dignidade que merecíamos e com a justiça silenciosa que seria inevitável. O vento frio entrou pela janela entreaberta, trazendo consigo o cheiro da noite que se aproximava, e cada respiração profunda parecia consolidar a certeza de que a paciência e a ação estratégica haviam transformado a humilhação em poder, a exclusão em controle, a dor em justiça invisível. Mantive-me ali, observando a luz mudar lentamente no quarto, sentindo que cada pequeno gesto da filha, cada hesitação, cada dúvida que surgisse nos próximos dias seria consequência direta da preparação que realizara em silêncio, cada passo calculado, cada ação prevista, cada detalhe executado sem que ela percebesse. E enquanto a noite caía,
Senti que a história que começara no portão do cemitério, com a impossibilidade de me despedir de Beatriz, estava agora mudando de forma irrevogável, que cada detalhe do plano silencioso havia se concretizado, e que a justiça, mesmo invisível até aquele momento, finalmente começava a se manifestar, transformando humilhação em reconhecimento inevitável, dor em controle, e garantindo que, mesmo rejeitado, desprezado e ignorado, eu ainda possuía a autoridade silenciosa de quem compreende o valor do tempo, da paciência e da estratégia em cada ação que define não apenas o presente, mas a memória e o futuro de quem amamos. Na manhã seguinte, acordei com a sensação de que o silêncio não era mais apenas uma escolha, mas uma força ativa que começava a se manifestar no mundo ao meu redor, transformando a humilhação que sofrera no portão do cemitério em uma consequência tangível, lenta, inevitável. As primeiras mensagens surgiram no meu celular, notificações de parentes, amigos e conhecidos que, discretamente, começavam a perceber que algo havia mudado, que a situação da filha não era tão simples quanto parecia, que a arrogância e a certeza de controle que ela exibia agora encontravam resistência invisível, mas concreta. Cada texto recebido, cada pergunta contida, cada tentativa de entender o que estava acontecendo era um lembrete de que a paciência e a estratégia estavam funcionando, de que a humilhação não apenas havia perdido força, mas se transformara em tensão silenciosa e crescente. Sentei-me à mesa da cozinha, café fumegante à minha frente, revisitando mentalmente cada passo tomado desde o funeral, desde a primeira ligação feita à noite, cada contato estabelecido, cada documento preparado, cada instrução passada de forma discreta, e percebi que a justiça silenciosa começava a se revelar não com gritos, mas com pequenas fissuras na confiança e na percepção de quem acreditava controlar tudo. Durante o dia, o telefone continuava a vibrar com mensagens que, mesmo aparentemente banais, carregavam a tensão do inesperado. Perguntas de colegas da filha sobre documentos, dúvidas sobre contratos, comentários de conhecidos próximos que expressavam preocupação e curiosidade sem saber a origem do que se desenrolava. Mantive-me calmo, respirando lentamente, sabendo que cada sinal era uma confirmação da eficácia da ação, que o efeito estava surgindo como uma onda invisível, silenciosa, mas poderosa, que se propagava sem que a filha tivesse como perceber ou controlar. Lembrei-me de Beatriz, de como ela sempre confiava na minha paciência e na minha capacidade de agir com inteligência, sem precipitação, e senti sua presença ao meu lado, silenciosa, orientadora, lembrando-me que cada passo tomado agora seria a manifestação final da justiça que a humilhação do portão havia provocado. Pela tarde, começaram a chegar notificações formais de instituições, cartas, e-mails, cada uma confirmando que minhas ações legais e financeiras haviam sido efetivadas, que os recursos estavam sob meu controle, que cada documento, cada propriedade, cada registro estava consolidado, pronto para se manifestar. A sensação de calma se transformou em confiança, e enquanto observava a luz da tarde refletindo na mesa, percebi que a filha ainda não compreendia a dimensão do que acontecia, que cada hesitação, cada confusão que surgia em sua rotina era fruto direto da ação silenciosa que eu planejara e executara com precisão. Sentei-me por horas, analisando cada mensagem, cada ligação não respondida, cada pequeno sinal de inquietação, e percebi que o efeito estava se espalhando de maneira quase imperceptível, mas irrefutável, como se uma maré invisível começasse a varrer a arrogância e a certeza de controle que ela acreditava possuir. Pela primeira vez desde o funeral, senti que a humilhação pública estava sendo equilibrada, que a paciência e o planejamento silencioso haviam transformado a dor em poder, e que a exposição não precisaria de gritos ou confrontos,
mas de provas concretas, irrefutáveis, que se manifestariam diante dela e de todos os outros no momento certo. A cada nova notificação, sentia que o controle absoluto que ela imaginava ter sobre a situação começava a desmoronar, que a percepção de superioridade e autoridade era gradualmente substituída por dúvida, incerteza e necessidade de buscar respostas que ela não poderia encontrar imediatamente. Mantive a observação, silencioso, paciente, revisitando mentalmente cada contato, cada documento, cada ligação feita, cada instrução passada, sabendo que a exposição pública do resultado se aproximava, que o choque que viria não seria emocional, mas factual, concreto, inescapável. Ao anoitecer, o primeiro efeito visível se manifestou. Uma mensagem longa da filha, cheia de hesitação, confusão e desespero, tentando entender as consequências inesperadas de decisões que ela imaginava controlar, percebendo que cada recurso, cada documento, cada ação estava agora fora de seu alcance, e que a força silenciosa que antes ela ignorava havia se consolidado de forma irrevogável. Sentei-me, observando a tela, sentindo a justiça silenciosa se manifestar sem necessidade de confronto, e percebi que o poder do que Beatriz e eu havíamos construído juntos não estava apenas nas lembranças ou nas palavras, mas nas ações concretas que eu podia executar de forma estratégica, calculada e invisível, garantindo que a humilhação inicial se transformasse em reconhecimento daquilo que sempre possuí: controle, dignidade e autoridade silenciosa. Cada gesto da filha, cada sinal de dúvida, cada hesitação era agora prova da eficácia do que havia planejado, e ao mesmo tempo trazia uma sensação de alívio. Não havia necessidade de raiva, não havia necessidade de confrontos desnecessários, apenas a manifestação de uma justiça invisível que ninguém poderia contestar. Sentei-me na poltrona, olhando a foto de Beatriz, sentindo a presença dela como guia silenciosa, lembrando-me de que cada passo tomado, cada ligação feita, cada ação preparada, tinha sido para honrar sua memória, restaurar a dignidade roubada e transformar a humilhação em um poder silencioso que começava a se revelar diante de todos, de forma irrefutável, e que marcaria a consciência da filha de forma lenta, certeira e definitiva, mostrando que mesmo rejeitado e humilhado, o controle absoluto ainda podia pertencer a quem agia com paciência, inteligência e respeito à própria história, e que a verdadeira força se manifesta sem barulho, invisível até que se torna impossível de ignorar. Os dias seguintes foram de um silêncio que não era vazio, mas ativo, carregado de uma tensão que se dissolvia lentamente enquanto a realidade das ações que eu havia colocado em movimento começava a se concretizar. Cada mensagem recebida, cada notificação, cada telefonema não atendido era um lembrete de que a justiça silenciosa, aquela que se moveu sem alarde, agora começava a transformar a humilhação em equilíbrio e a dor do funeral, da exclusão, da arrogância da filha, gradualmente se convertia em controle absoluto sobre minha própria vida e sobre a memória de Beatriz. Pela primeira vez em dias, sentei-me na varanda da casa, o vento frio acariciando o rosto, a luz do entardecer tocando as paredes e refletindo na mesa de madeira onde tantas vezes compartilhamos conversas com Beatriz, e senti uma calma profunda que não vinha da vitória ou da vingança, mas da percepção de que havia recuperado o meu lugar no mundo, não através da força, mas através da paciência, da inteligência e da dignidade silenciosa. Lembrei-me de cada gesto de Beatriz, cada sorriso, cada palavra, cada toque, e senti que aquela memória agora se manifestava em cada decisão que havia tomado, em cada ação planejada, garantindo que a injustiça sofrida não fosse definitiva e que a força da paciência e do planejamento silencioso havia transformado a dor em paz.
Abri o caderno onde anotara cada detalhe, cada ligação, cada documento, e percebi que aquelas páginas não eram apenas registros de uma estratégia, mas testemunhos de que, mesmo rejeitado e humilhado, o controle pode ser restaurado sem necessidade de confronto direto. Que a dignidade se mantém intacta quando a ação é calculada, precisa e invisível. A filha continuava a enviar mensagens, agora mais hesitantes, pedindo explicações, tentando entender como tudo havia mudado tão rapidamente sem que percebesse, mas eu permaneci calmo, sem pressa, sabendo que a exposição pública dos resultados ocorreria na medida certa, com a precisão que apenas o tempo e a paciência podem oferecer. Cada gesto, cada olhar, cada hesitação dela era uma confirmação silenciosa de que o movimento iniciado no portão do cemitério estava completo, que a reviravolta silenciosa havia alcançado seu ápice e que eu finalmente podia respirar sem sentir o peso da humilhação, da injustiça ou da dor. Organizei minhas coisas, pequenas rotinas diárias que agora pareciam preenchidas não pela obrigação, mas pelo prazer de exercer controle sobre minha própria vida. Preparei o café com calma. Observei a cidade acordar lentamente. Senti cada detalhe do ambiente ao meu redor com atenção plena, percebendo que cada objeto, cada lembrança, cada detalhe carregava a memória de Beatriz e a força silenciosa de quem age com inteligência e paciência. No fundo, sabia que a filha havia aprendido, de forma silenciosa e dolorosa, que arrogância, desrespeito e controle absoluto não poderiam apagar a história, a memória ou a dignidade que me pertenciam, e que a verdadeira força não se manifesta em confrontos visíveis, mas na precisão invisível de quem possui recursos, estratégia e conhecimento do que é justo. Pela tarde caminhei pelo bairro, observando a rotina das pessoas, sentindo a vida seguir seu curso, mas com a diferença de que agora eu estava em paz comigo mesmo, com minha história, com a memória de Beatriz e com a certeza de que cada passo tomado havia sido guiado não pela raiva, mas pela inteligência emocional que aprendemos a cultivar ao longo de anos compartilhados. Cada gesto que a filha realizava, cada tentativa de retomar controle era agora ineficaz, pois as bases legais e financeiras estavam sob meu domínio e qualquer movimento que ela imaginasse seria apenas reação ao que já estava consolidado. E enquanto o sol se punha, tingindo o céu de tons quentes e suaves, percebi que a paz não vinha da vitória, mas da consciência de que havia agido corretamente, com calma, dignidade e respeito à memória de Beatriz, transformando a humilhação em força, a dor em controle e a exclusão em oportunidade de reconstrução. Sentei-me na poltrona, olhando para a foto dela sobre a lareira, sentindo a presença dela como guia silenciosa, e percebi que, finalmente, o ciclo de dor, humilhação e exclusão se fechava, não com gritos ou vingança, mas com a consolidação da justiça invisível, silenciosa e irrevogável, e que, mesmo rejeitado, desprezado e humilhado, eu havia encontrado um novo começo, uma paz que ninguém poderia tirar, um espaço que me pertencia de direito e memória, e que agora seria preenchido apenas com a serenidade de quem compreende que a verdadeira força se manifesta quando se age com paciência, inteligência e amor, e não na pressa de reagir ou na necessidade de aprovação de quem não reconhece o valor do que é justo. Cada passo, cada respiração, cada gesto naquela tarde consolidava a certeza de que, apesar de tudo, eu havia restabelecido meu lugar no mundo, protegido a memória de Beatriz, e finalmente encontrado a paz que sempre fora merecida, não como vingança, mas como resultado da sabedoria silenciosa que a vida nos ensina quando se aprende a transformar dor em força, injustiça em estratégia e memória em poder silencioso.